Bom, eu sou a Flávia, eu tenho 23 anos, eu nasci aqui em São Paulo, sempre morei em São Paulo, toda a minha família é de São Paulo. E na verdade, eu não sei direito dizer muito como é que eu decidi fazer medicina, mas o meu pai é advogado e minha mãe é fonoaudióloga e toda a família da minha mãe tá ligada à área da saúde, então minha tia era fisioterapeuta, meu tio é dentista, só que não tem nenhum médico. E eu cresci, na verdade, sempre muito mais voltada para a área da educação ou comunicação, assim. E minha mãe tinha tido o sonho de fazer medicina e ela sempre falava para mim o quanto ela queria e não tinha conseguido e como era mais difícil. Acho que talvez isso tenha alimentado em mim alguma forma de, sei lá, essa vontade de cursar e entender um pouco melhor do que é a medicina. Mas, na verdade, foi uma coisa que eu talvez só tenha tido coragem de admitir para mim mesma depois que eu terminei a escola. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar com educação, porque eu gosto muito de criança, gosto muito de conversar, gosto de dinâmicas em grupo, desenvolvo bem um papel de liderança, assim, então de guiar as pessoas também. Mas daí, quando eu cheguei no final da escola, comecei a perceber que talvez não fosse isso que eu queria para minha vida. Comecei a considerar, talvez, fazer psicologia, porque conciliava alguma coisa de saúde com educação. E quando eu comecei a estudar, percebi que me intrigava muito a ideia de poder fazer algo mais desafiador, assim, que parecia mais desafiador para mim, pelo menos. E daí que eu decidi prestar medicina, sem ter muita certeza, na verdade. E aí eu fiz 2 anos de cursinho e vim parar aqui. No dia que eu vim fazer a matrícula, eu passei na primeira lista. Eu vim aqui fazer a matrícula, ainda não tinha saído a lista de todos os vestibulares. Então eu tava, não, eu vou me inscrever só pra ver, porque talvez passasse em alguma faculdade pública ainda. E daí no final, eu cheguei aqui, fui fazer o tour com o pessoal da Atlética e do Cama. Fiquei tão apaixonada que cheguei na Atlética, comprei o casaco, esqueci completamente que não tinham saído todos os resultados ainda. Fiquei bem apaixonada. O primeiro ano foi um pouco difícil, acho que... por não saber direito, por ter vindo sem ter certeza do que eu queria, por não conhecer direito as pessoas e ter um pouco de dificuldade de entender como funcionava esse contato com os pacientes e talvez essa relação com a morte, foi um pouco difícil para mim. Eu lembro das primeiras aulas de anatomia, na verdade foram as mais difíceis, assim, porque a gente tinha que fazer dissecção dos cadáveres e me incomodava muito o fato da gente estar mexendo com gente que já tinha morrido e a gente não sabia quem eram essas pessoas, a gente não sabia a história dessas pessoas. E era isso, me deixava muito chateada, assim. Principalmente vendo como todo mundo conseguia abstrair isso muito mais rápido do que eu, assim. Eu ficava muito incomodada, eu tinha dificuldade para entrar na aula mesmo. Eu lembro que teve a missa do cadáver, né? Um pouco antes da gente começar, ou bem no meio da dissecção. E foi muito importante para mim, assim. Eu nem sou tão religiosa, mas só o fato de poder concentrar um tempo ali para fazer alguma forma de homenagem a essas pessoas foi muito importante para mim. Mas daí com o tempo foi melhorando também, assim, acho que conforme eu fui fazendo amigos e fui encontrando suporte em outras pessoas aqui dentro da faculdade, a experiência foi ficando mais leve. Mas isso foi mais no começo do 2º ano já. Eu sempre gostei muito de participar de várias coisas. Então, assim, na escola eu era representante de turma. Desde que eu tenho 10 anos de idade, eu faço parte de uma ONG que se chama CISI, que é de Educação pela Paz. E daí dentro dessa ONG existe uma diretoria júnior, eu era tesoureira da diretoria júnior, sabe? Então, eu sempre participei desse tipo de atividade. E aí, quando eu entrei aqui na faculdade, eu gostava muito de 2 coisas. De treinar basquete, que eu comecei também desde o comecinho do 1º ano, e de frequentar as reuniões do centro acadêmico. E daí, no final, foi lá que eu acabei encontrando pessoas que viraram minhas melhores amigas. Então, acho que no final das contas, isso me atraiu muito. Eu fui pra lá, era um ambiente em que eu me sentia mais segura e acolhida, e lá eu encontrei grandes amigos, assim. As pessoas da minha sala que frequentavam também as reuniões são muito legais. E daí eu consegui fazer mais amigos, assim. Eu comecei a frequentar as reuniões do centro acadêmico no 1º ano, e ainda não era gestão. No 2º ano, eu decidi que eu queria fazer parte da coordenadoria de educação. E daí eu trabalhei na coordenadoria de educação, que é um trabalho um pouco menos intenso do que diretoria do Cama, mas que é muito legal também. Você começa a ter contato mais com os professores, algumas reuniões. Eu virei representante discente no Núcleo Docente Estruturante, o NDE. Isso já começou a me ajudar a me ambientar mais na faculdade. Mas eu sempre soube que era um compromisso bem sério, e eu tinha dificuldade para colocar isso na minha vida de forma tão
forte, assim. Então, muita gente me perguntava, você vai querer ser Cama de novo? Você vai querer ser diretoria do Cama? E como eu sempre tive esse perfil meio de ficar puxando as pessoas, assim, de ser mais líder, muita gente me falava que eu devia ser presidente do Cama. E eu falava, gente, não vou ser, não tenho tempo para isso na minha vida, eu quero fazer outras coisas, eu quero estudar línguas, eu quero fazer esporte, sei lá. Então, eu falava, não, Flá, vamos lá, vai ser muito legal. E daí eu percebi as pessoas que eram, principalmente do meu ano, que tinham perspectiva de ser centro acadêmico no ano seguinte, ficando muito desanimadas, umas com a falta de disponibilidade das outras. Então, assim, eu falava que não podia, daí tinha alguma outra que falava que não podia também, e daí uma terceira que queria muito ficava desanimada porque via que a gente não queria mais. E a gente sonhava muitas coisas de centro acadêmico já em 2017, né? Vendo um pouco mais de fora, assim, dentro da gestão, mas não dentro da diretoria. E aí, quando as eleições do centro acadêmico acontecem em outubro, né? Mais ou menos no final de agosto, acho, começaram a circular uns boatos pela Santa Casa sobre a formação de uma chapa para o Centro Acadêmico de 2018. E a gente ouviu isso, eu e as meninas que estavam comigo já no Cama 2017. E daí a gente olhou as pessoas que estavam envolvidas e falou, gente, a gente não pode deixar essas pessoas tomarem conta do Cama assim, sabe? A gente cuidou tanto dele esse ano, são pessoas que nunca foram em reunião, são pessoas que não têm essa participação que a gente tem, que não entendem as coisas da forma que a gente entende. Então a gente precisa se organizar e formar uma chapa mesmo. E aí que deu um clique, eu falei, não, tudo bem, então vamos organizar. E aí a gente foi articulando com algumas pessoas que a gente conhecia, pessoas com quem a gente gostava de trabalhar, principalmente eu e a Alice, que foi a minha vice. A Amanda, que era secretária, participou bastante também, a Beatriz, que era outra secretária, e a Mari, que acabou não fazendo parte da diretoria, assim, mas nós 5 fizemos uma lista de nomes que a gente queria para convidar pessoas para o Cama. E daí a gente fez uma reunião sem avisar muitas outras pessoas, combinou que a gente ia formar uma chapa e lançou a chapa. E daí foi o maior burburinho aqui na faculdade, porque normalmente é uma coisa super aberta, qualquer um participa. E como a gente queria fazer uma coisa que era uma ideia nossa, enfim, com alinhamento de ideias, e não queria que tivesse tanto essa abertura, porque o que acontece normalmente, ou muitas vezes, no centro acadêmico, é que entra gente tão diferente que as discussões elas ficam muito dentro e acabam saindo um pouco para fora da faculdade, porque não conseguem nem se elaborar as coisas dentro da própria gestão, assim. E aí foi isso, a gente lançou a chapa e o outro grupo que já tinha chegado pra gente que ia formar uma chapa também lançou outra, e daí teve disputa de chapas pro centro acadêmico. E era uma coisa que eu ainda não tinha visto na faculdade. E que acho que me falaram que a última vez que tinha acontecido era, sei lá, 2013 ou alguma coisa assim. Então foi muito legal, assim. E eu achei que contribuiu muito para a formação da identidade da nossa gestão, porque a gente tinha que se perguntar o que a gente queria, por que a gente era diferente da outra chapa, a gente teve que conversar muito, fazer projetos, organizar campanha, e tudo isso eu acho que foi um diferencial muito grande para a gente manter a qualidade da nossa gestão, assim. E aí foi isso, a gente ganhou as eleições, foi muito emocionante. E 2 semanas depois, que a história é muito doida, eu descobri que eu estava com linfoma. E aí foi um caos, assim, todo mundo ficou meio sem saber o que fazer, porque eu estava guiando muito toda essa história e acho que era parte importante de tudo isso. E a gente estava vivendo um momento de super alegria e daí precisei ficar internada, enfim. E foi um climão, assim, foi uma fase difícil para todos nós, assim, da gestão inteira. Senti que foi uma crise que eu passei com essas 30 pessoas que estavam comigo. Mas no final das contas foi bom, assim, porque me deram muita força e nesse período que eu fiquei doente, eu descobri que trabalhando com gente que está disposta, gente boa, que gosta de você, que gosta do seu trabalho, que tem os mesmos ideais que você, as coisas acontecem e você não necessariamente precisa estar lá. Então você pode se retirar, mesmo sendo a presidente da chapa, que as coisas acontecem, e é isso. Você não é tão necessária assim desde que você tenha boas pessoas ao seu lado. E foi assim, daí até abril do ano seguinte, eu tinha as eleições em outubro, né? Até abril do ano seguinte eu fiquei fazendo quimioterapia, então eu tinha que sair, não podia estar sempre presente.
E acho que esse foi o momento em que eu mais me senti parte da faculdade, porque foi isso, eu tinha todas essas pessoas muito comigo, a minha própria sala ficou muito mais aberta pra mim, assim, eu sentia que as pessoas me acolhiam mais, sabe, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E o fato de fazer parte do centro acadêmico mesmo também fez com que eu sentisse que o espaço era mais meu, conversar com os funcionários, enfim, poder cuidar das coisas. Fizeram com que eu olhasse para tudo isso de uma forma diferente, assim. E daí hoje eu me sinto muito mais parte dessa faculdade também. A relação com o cargo mesmo, de ser presidente, foi muito legal porque eu consegui fazer parte de uma gestão que tinha ideais alinhados e que queria promover atividades políticas dentro da faculdade, que queria discutir ideias e que tinha um projeto e que queria fazer muita coisa acontecer. Então, a gente tinha, assim, em março, a gente vai fazer homenagem às mulheres, a gente tirou foto de diferentes funcionárias da faculdade, postou no Facebook, fez uma campanha que chamava Mulheres que Nos Inspiram. Abril, não, vamos falar sobre deficiência. A gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal do Estado, a Secretaria do Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, e coisas assim que eu não vejo acontecendo nessa faculdade com tanta força, mesmo porque a gente também não tem muito tempo, então as pessoas não conseguem frequentar tantos eventos, mas eu observei ali um grupo de pessoas que estava disposto a fazer acontecer, mesmo que não tivesse um quórum gigantesco nos nossos eventos. E isso foi muito legal, e disposto a se posicionar, então aconteceu alguma coisa. Por exemplo, as eleições que foram ano passado, que era um contexto político super complicado. Existe muita discussão se a gente poderia se posicionar em relação ao que estava acontecendo, ou se não poderia, porque esse é o papel do centro acadêmico, a gente tem que representar todos. A gente conversou muito sobre isso em reunião, a gente se posicionou no final das contas, e isso me alegrou muito, assim. Então, eu acho que a faculdade ganhou muito também com a nossa gestão, gostando das coisas que foram feitas ou não, porque foi um ano em que o debate foi muito mais presente, acho. A gente encontrou muita resistência de várias pessoas aqui dentro da faculdade para nossa gestão, mas mesmo assim eu sinto que contribuiu para a vida dessas pessoas, porque é importante conversar, é importante construir o tempo todo, mesmo que as ideias não sejam as mesmas. É difícil, né, de falar, a medicina parece que vai evoluindo tão rápido que é difícil de ter noção do que pode virar, assim. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento. É uma sensação que eu tenho, não sei se é talvez por estar aqui dentro da Santa Casa, que a gente volta a olhar muito para a saúde básica e para algumas outras coisas que a gente pode fazer, porque é esse contraste com tratamentos super especializados, coisas de alta tecnologia que custam preços exorbitantes. E não são acessíveis para todo mundo, e a gente está percebendo que não dá para tratar todas as coisas desse jeito e está precisando voltar um pouco para a saúde básica, para a atenção básica. Então, olhar para o paciente antes dele ser necessariamente um paciente ou dele ficar doente, então olhar para a pessoa saudável e pensar como a gente tem que mantê-la saudável. E eu sinto que a gente, pelo menos aqui dentro, tende a desenvolver muito esse olhar, ultimamente, assim. E eu gosto muito dessa ideia de cuidar de indivíduos saudáveis e evitar que eles fiquem doentes, mais do que ter que ficar remediando depois os problemas, né? E... não sei. A gente estava conversando um pouco sobre a questão de médicos que ficam incomodados com pacientes que sabem mais ou que pesquisam as coisas no Google enfim, e pelo fato de ter ficado doente, acho que eu passei a entender um pouco melhor os pacientes, assim. E não me incomoda, assim, não me incomoda o fato do paciente ficar buscando informações em outros lugares, às vezes é um pouco assustador, mas eu entendo completamente e acho que talvez a falta de acesso ou de facilidade de entrar em contato com o médico muitas vezes faz com que as pessoas fiquem buscando e fiquem tentando resolver. Porque é muito desgastante. Quando você já está doente, você já sabe da possibilidade de morte ou de um tratamento muito difícil e você tem que ficar esperando horas para ser atendido ou não consegue entrar em contato com o seu médico, enfim. Acho que o medo toma conta da gente e falta um pouco desse olhar, assim, de entender os medos e as questões das outras pessoas. E se você é bom médico, você vai conseguir conversar ali, alinhar e ver o que dá certo. Eu já levei bronca de médico, assim, mais de uma vez, porque eu decidi fazer coisas que eles não tinham falado pra eu fazer. Falaram, não é só porque você estuda medicina que você pode fazer isso. Eu falei, mas não é nem por isso que eu fiz, é só porque eu tô cansada, sabe? Tô cansada de tomar esse remédio, me dá refluxo.
Ah, então você parou de tomar por isso? Sim, parei de tomar. E assim, às vezes a gente faz coisas desse tipo, assim. Enfim, e daí por isso, acho que também a minha visão mudou um pouco, de tentar entender um pouco melhor. Acho que no final das contas, é assim, ninguém quer a cura mais do que o paciente. Então, eu acho que falta um pouco desse olhar dos médicos, que eles sentem que eles querem fazer muito pelo paciente, às vezes o paciente está indo contra o tratamento. E eu não acho que seja isso. Eu acho que as pessoas, elas querem a cura mais do que ninguém. Elas querem estar bem, elas querem viver bem, mas é difícil. E as formas que a gente tem para lidar com isso, às vezes é fugir, às vezes é negar que tem a doença, enfim. Gostei muito do contato que a gente teve com Organização da Atenção à Saúde, que é uma matéria que a gente tem no 3º ano, que fala bastante do SUS e conversa bastante sobre políticas de saúde. É uma coisa que eu me interesso bastante, então talvez trabalhar com questões mais administrativas, assim, gosto, acho muito importante. Políticas de saúde é uma coisa muito legal. Mas eu também gosto bastante de cirurgia, então faço parte de grupo de cirurgia. Gostei muito de fazer técnica cirúrgica. Então não sei muito, são caminhos muito diferentes. Mas eu também não tenho muita pressa para descobrir, assim. Acho que as coisas elas vão acontecendo no tempo que elas têm que ir acontecendo. E é isso, eu já vim parar aqui sem saber direito o meu caminho. E depois, às vezes, é só escolher. Chegando no final da faculdade, escolhe um. Eu acho a Santa Casa um lugar super especial, porque é uma faculdade relativamente pequena e a gente tem a oportunidade de entrar em contato com todo mundo que estuda aqui, assim. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu conheço as pessoas que estão aqui, as que eu gosto, as que eu não gosto, eu sei quem são, eu sei por onde andam, mais ou menos. E eu sinto que tem muito um clima de irmandade aqui mesmo. Você pode contar com os outros, porque existe esse companheirismo entre as pessoas que estão aqui dentro. Então, você fez Santa Casa, você é dos meus, sabe? Assim, até quando eu vou nos médicos e eles fizeram Santa Casa, a relação já é diferente. O que eu acho muito legal, porque é isso, parece que você passa a fazer parte de uma comunidade, as pessoas se ajudam, assim. E em relação à medicina, é não ter pressa para ir entendendo as coisas, assim. Eu falo, sempre que os calouros entram, não tenham pressa de ser bom. Porque as coisas, às vezes, são difíceis mesmo, então você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos que você sente que você está desamparado e só não precisa ter pressa, porque tem um momento que você vai se sentir mais acolhido, vai ter um momento em que você vai sentir que as coisas aqui fazem mais sentido, ou que você vai ter a oportunidade de conversar sobre alguma coisa que você não gostou. E é importante, né? É importante se posicionar e estar disposto a construir, principalmente aqui dentro. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas fazendo parte de órgãos, fazendo parte de extensões, porque no final das contas é a gente que constrói a faculdade que a gente quer, sabe? E ainda mais considerando toda a diretoria que a gente tem, os chefes, pessoas muito abertas a receberem ideias e a construírem coisas melhores, assim. Se for para deixar algum agradecimento, eu preciso deixar principalmente para as meninas que foram diretoria do Cama comigo, porque se eu tô aqui hoje dando depoimento por ter sido presidente do Cama, eu devo muito a elas, assim.